Aqui nós estamos começando agora a gravação, a segunda parte da aula de revisão, hoje, dia 13 de janeiro. Lembrando, recapitulando, para quem está pegando aí sua gravação, essa parte vai ser dividida em duas, né? Essa parte agora do dia 13 e amanhã legislação de trânsito, tá? Hoje nós já tivemos aqui meio ambiente e mecânica, na primeira parte. Nessa segunda parte agora, direção defensiva e primeiros socorros. Nesse final de semana, a revisão está focada somente na matéria, somente no conteúdo. Na semana do dia 27 e dia 28, no final de semana, no último final de semana de janeiro, a revisão vai ser focada em exercícios. Aí vai passar uma bateria de questões, mas só na revisão do final do mês, tá? Então, essa primeira revisão agora é focada em conteúdo e a segunda revisão vai ser focada em exercícios. Beleza? 2 dias só com exercícios, resolução de questões, explicando ali também a matéria dentro das questões, como é que funciona, tá? Agora, deixa eu dividir aqui a minha tela. Bom, deve estar aparecendo aí para vocês direção defensiva. Tá? Ó, eu tenho que estar bem pequenininho e a matéria tem que estar, né, maior aí na tela, beleza? Se não estiver aparecendo para você, me avisa aí agora. Eu já corrigi isso. Espera aí só um pouquinho. Hoje e amanhã não vai ter exercícios. Não, essa aula desse final de semana é mais focada no conteúdo, entendeu? E a próxima vai ser focada nos exercícios, tá? Eu vou mandar os exercícios. Para vocês que estão fazendo a aula de hoje, eu vou mandar os exercícios. Tem correção nele, tudo. Só que a explicação dos exercícios vai ser a próxima revisão. Beleza? Eu vou estar dividindo a revisão do mês desse jeito. Tipo assim, uma revisão. Eu estou pretendendo fazer 2 revisões por mês, né? Uma revisão focada em conteúdo e a outra em exercício. Uma conteúdo e a outra em exercícios. Aí quem está marcando prova comigo, eu estou separando dessa maneira, tá? Minha prova é dia 17, já é agora, né? Então, amanhã eu vou estar distribuindo os exercícios, tá, Aline? Aí você vai pegar essas aulas e vai fazendo os exercícios. Qualquer dúvida, você pode me perguntar que eu vou estar te ajudando, tá? Já que sua prova já está marcada. Bom, direção defensiva, gente, praticamente é dividida em 3 partes. O quê? A definição da matéria, o conceito e o perfil do bom motorista, tá? As condições adversas, que são os fatores causadores de acidente de trânsito, e o acidente de trânsito em si, né? Como que ocorre um acidente de trânsito, né? Primeiro, então, nós temos aqui a definição. A direção defensiva, em sua definição, é o conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelo motorista com o objetivo de prevenir ou minimizar os acidentes de trânsito e suas consequências, ou seja, prevenir ou minimizar. O que significa? Que a direção defensiva, né, é dirigir de forma a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas. Ou seja, é dirigir por si e pelos outros, tá? Apesar dos erros dos outros. Os outros cometem erros no trânsito? Sim, né? O ser humano já é passível a erro. Vocês vão cometer erros no trânsito? Sim, né? Alguns vão errar pouco, alguns vão errar muito, mas, enfim, todos erram. Eu até costumo dizer que todos vocês aqui até estão tirando a carteira, né, para atrapalhar o trânsito. Sim ou não, gente?
Hum? Sim, ué, você vai atrapalhar o trânsito, vai ser mais um carro, mais um veículo. Então, você vai atrapalhar o trânsito, né? E assim, na prova, o que que disso aqui pode cair na prova? O conceito da matéria de direção defensiva. O que é direção defensiva? Tem lá na prova. Qual o conceito de direção defensiva? Ou o que é a direção defensiva? E tiver lá a opção dirigir por si e pelos outros. Está certo, gente? Direção defensiva é dirigir por si e pelos outros. Sim ou não? Certo ou errado? E aí, direção defensiva é dirigir por si e pelos outros. Sim? Sim? Certo? Então, gente, na prova, isso pode estar errado. Uai, professor, como assim está errado? Então, a direção defensiva é dirigir por si e pelos outros, né? Só que na prova, a direção defensiva, ela não vai depender só de si e dos outros. Ela vai depender também do fator condições adversas. Não depende só de si e dos outros. Também depende de um outro fator que vai além das outras pessoas. Por isso que, se tiver na prova, direção defensiva é dirigir por si e pelos outros. Se você marcar, você pode estar marcando a resposta errada, tá? Porque também depende das condições adversas. Então, é dirigir de forma a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas. Entendeu? Então, quando você fala de condições adversas, vai além dos outros também. Dirigir por si e pelos outros faz parte da direção defensiva. Mas também tem um fator, condições adversas. Beleza? Outra coisa, já que a direção defensiva é dirigir por si e pelos outros, nós temos aqui o perfil do bom motorista. Aquele que é um motorista defensivo. Aquele motorista que coloca em prática dirigir por si e pelos outros, que é chamado de elementos da direção defensiva. Alguém aqui lembra quais são os 5 elementos da direção defensiva? 5 elementos da direção defensiva. Alguém lembra? Não lembra? Cai na prova. Quais são os 5 elementos da direção defensiva? Ninguém lembra. Capacete do homem? Isso, tem a ver lá com o capacete do homem. Aí você tem lá o capacete do homem formando os elementos. Mas você lembra qual, Marcelo? Não me lembro, professor. Não lembra? Ninguém lembra? Ó, capacete do homem. C-A-P. D-H. Fala aí, ninguém lembra. Meu Deus, gente, isso cai na prova. Os 5 elementos da direção defensiva. C-A-P-D-H. Capacete do homem. Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Tá? Ação, previsão, conhecimento e habilidade, a Aline colocou ali, ó. Ela errou, acertou alguns, mas errou na ação. Não é ação. É conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade.
Então, esses são os 5 elementos da direção defensiva. Tá? Conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Beleza? Ó, na prova pode perguntar quais são os 5 elementos da direção defensiva ou são considerados elementos da direção defensiva. Lembre-se, isso é questão de interpretação. Tem que saber interpretar. Se interpretar corretamente, tá? É uma coisa. Por exemplo, são considerados elementos da direção defensiva. Atenção e previsão. Certo ou errado? São considerados elementos da direção defensiva, atenção e previsão. Certo ou errado? Certo. Certo. São considerados elementos da direção defensiva, não necessariamente quer dizer todos os elementos, mas se são considerados, né? Atenção e previsão, sim, são considerados elementos da direção defensiva. Beleza? Agora, se cair na prova bem assim, ó. Quais são os 5 elementos da direção defensiva? Nessa pergunta, está pedindo necessariamente todos? Quais são os elementos da direção defensiva? Sim, está pedindo todos. Sim, porque está perguntando quais são os elementos. Então, são 2 perguntas diferentes, mas são parecidas. Beleza? Quais são os 5 elementos da direção defensiva e são considerados elementos da direção defensiva. Beleza? Então, tem essa diferença. Ok? Outro detalhe. Na prova pode perguntar algo sobre um desses elementos. Por exemplo, qual o elemento da direção defensiva que se caracteriza por estar atento? Qual o elemento da direção defensiva que se caracteriza por estar atento? Atenção? Atenção, né? Elemento da direção defensiva que é dividido em imediata e imediata. Elemento da direção defensiva que se divide em imediata e imediata. Decisão? Não. Atenção, não. Decisão, não. Previsão, isso ali. A previsão é imediata e a previsão é imediata. Ó. Previsão imediata ou previsão imediata. Entendeu? Previsão é dividida em 2. Tá? Estar atento aos retrovisores, né? Pedestres, sinalização, outros veículos, faz parte do elemento da direção defensiva, atenção. E a habilidade, ela simplesmente soma o que é de elementos anteriores. Tá? Então, os elementos da direção defensiva são esses 5. Agora, aquilo que é ruim para o trânsito são chamados de condições adversas. São 5. Aliás, são 6 as condições adversas, que são os fatores causadores de acidentes. Quais são as condições adversas? Está aqui, ó. Luz, tempo, via, trânsito, veículo e o próprio motorista. Então, as condições adversas são luz, tempo, via, trânsito, veículo e o próprio motorista. Tá? São as 5 condições adversas. Aliás, 6 condições adversas. Fatores causadores de acidentes de trânsito. Primeira condição adversa, luz. A luz ela é dividida em 2 tipos, que é a luz natural e a luz artificial. A luz natural, sol, iluminação solar, enquanto que a luz artificial, iluminação pública, faróis dos veículos, né? A luz artificial,
ela é dividida nessas duas. E o excesso de luz pode causar um efeito que é conhecido aqui como ofuscamento. É o excesso de luz provocando uma cegueira momentânea. Tá? Chamado de ofuscamento. Agora, a falta de luz, a pouca luz, provoca um efeito conhecido como penumbra. Penumbra é um efeito inverso ao ofuscamento. É como você, por exemplo, está na rua, meio-dia, 1h da tarde, sai correndo e entra dentro da sua casa. Você vai conseguir enxergar tudo direitinho? Não. Esta é a penumbra. É uma adaptação repentina ao ambiente escuro. Isso acontece no trânsito? Sim. Aonde? Entrada de túneis. Até algum tempo atrás, não tinha questão na prova sobre esse assunto. Eu acredito que agora pode começar a cair, porque tem um túnel novo no Distrito Federal, né? O túnel que fica no centro de Taguatinga. Aquele túnel Rei Pelé, né? Como foi feito um túnel novo, então acredito que agora eles estão começando a cobrar isso aí na prova, tá? O que fazer ao entrar ou sair de túneis? Entrando ou saindo de túneis, é necessário dar tempo para as pupilas se adaptarem à luz. Uma boa dica é fechar um dos olhos antes de ingressar ou de sair do túnel. E aumente sempre a distância, né, do veículo que segue à frente. Tá? Antes do túnel, cobrir um olho. Tá? Cobrir um olho. E ao entrar, inverter o movimento. Por quê? Quando você cobre um olho, você está meio que adaptando este olho a um ambiente mais escuro. E ao entrar lá dentro, você libera a visibilidade e faz a inversão. Um olho já está te ajudando e o outro iria te atrapalhar, né? Então, o outro, para não atrapalhar, você faz essa breve inversão, tá? Que tá tudo certo. Agora, isso, nessa entrada ou saída de túneis, né? Meio que para você se adaptar àquela condição. Porém, pouco cobrado na prova, tá? Mas se perguntar na prova qual o método utilizado para entrar ou sair de túneis, é cobrir um olho e, ao entrar, inverter o movimento. Beleza? Alguém está vindo com farol alto ligado no sentido contrário. A situação de farol alto, pisque os faróis rapidamente para advertir para ele que está te atrapalhando, e caso ele persista, olhe para o bordo direito da pista, tá? Bordo direito. O meio-fio, o acostamento, né? Observar o bordo direito da pista, né? 5 a 10 segundos você passa por ele olhando esse bordo direito, tá? E fazendo isso, você evita o acidente. Então, primeiro, alguém veio com o farol alto ligado no sentido contrário, dá sinal de luz para alertar para ele que está te atrapalhando. Caso ele insista, observe o bordo direito da pista. Essa caiu na minha prova, pois é. Então, essas questões agora de condições adversas são bem cobradas na prova, tá? Tá mencionando aqui algumas coisas, mas já sabendo que boa parte delas cai na prova mesmo. Bom. Agora, condição adversa de tempo. Da condição adversa de tempo, nós temos o quê? Chuva, granizo, neblina e vento forte, ou vento lateral. Então, chuva, granizo, neblina e vento lateral. Tá? A chuva, ela tira sua visibilidade, porque a água está caindo lá fora, e dentro do carro, os vidros começam a ficar meio embaçados. Né? Primeiro, para essa parte externa, o que fazer em caso de chuva, granizo, neblina, né? É utilizar limpador de para-brisas e farol baixo, tá? Em caso de chuva, granizo, neblina, é utilizar limpador de para-brisas e farol baixo. Professor, na neblina não é farol alto, não? Não. Quais situações que eu posso usar o farol baixo? Gente, se quiser anotar, farol baixo é utilizado em chuva, neblina, granizo, túneis, rodovias de pista simples durante o dia e noite, tá? Moto, farol ligado dia e noite. Ônibus em faixa exclusiva, farol ligado dia e noite. Então, são essas situações aí, o farol baixo, tá? Farol baixo. Dia e noite, túneis, rodovias de pista simples, beleza?
chuva, neblina e granizo, beleza? Ônibus em faixa exclusiva e moto, tá? Essas circunstâncias é farol ligado dia e noite. Professor, farol alto. Farol alto é nas vias públicas não iluminadas, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Ou seja, tem carro na sua frente, pode ligar farol alto? Não. Farol alto é quando não tiver ninguém na frente e estiver tudo escuro, tá? Aí é farol alto. Beleza? Agora, surgiu um carro, farol baixo. Passou por ele, farol alto. E a troca de luz baixa e alta, de forma intermitente, por curto período de tempo, para advertir a outros motoristas, só pode ser utilizado para indicar a intenção de ultrapassar um carro ou para indicar perigo para os veículos no sentido contrário. Quando você tem ali ó, o farol baixo, que eu acabei de explicar, piscar os faróis quando vem alguém com farol alto ligado em sentido contrário. Sim, risco de acidente, você pisca os faróis. Tá? Alguma dúvida aí sobre a utilização de faróis? Conseguiram anotar o que eu falei? Qualquer coisa, isso aqui está sendo gravado, tá, gente? Depois você pode assistir de novo, até você decorar isso. Tá? Isso faz parte tanto de legislação quanto de direção defensiva, inclusive. Belezinha? Show de bola? Vamos mais para frente. A chuva, ela pode, inclusive, causar um fenômeno chamado de aquaplanagem, que na prova pode estar vindo com o nome de hidroplanagem. Na prova pode ter esses dois nomes aqui, ó, aquaplanagem ou hidroplanagem. O que é aquaplanagem? O que é hidroplanagem? É a mesma coisa, tá? É a perda de contato do pneu com o solo por uma camada fina de água. Você começa a perceber o carro meio que planando, surfando, tá? Pisar no freio é certo? Não. E pisar no freio, um lado vai acoplanar, né, o outro passa direto, o carro começa a rodar. Beleza? Então, não pise no freio, nem na embreagem e nem no acelerador. Você tem que desacelerar progressivamente. Como assim? É o chamado freio motor. Uma redução automática que o carro possui. Nem todos os momentos é necessário que você pise no freio para frear o carro. Alguns momentos é necessário só que você tire o pé do acelerador para frear. Então, você percebeu o carro meio que planando, surfando, né? Tira o pé do acelerador, segura firme a direção e procure fazer pequenos movimentos, tá? Para esquerda e direita, assim, no volante, ó. Fazendo uma pequena movimentação. Essa pequena movimentação faz o pneu ganhar contato com o asfalto. Assim que você ganhar contato com o asfalto, né? Se o pneu ganhar contato com o asfalto, você vai começando a pisar no freio devagar. Porque se o carro acoplanou a 90 km por hora, você vai continuar dirigindo a 90 por hora? Não. Diminua a velocidade. O que está provocando justamente a aquaplanagem é essa soma de velocidade, quantidade de água na pista e estado de conservação dos pneus. Veja bem, o que provoca a aquaplanagem? Velocidade, quantidade de água na pista e principalmente estado de conservação dos pneus. Isso é o que provoca uma aquaplanagem, tá? Se você estiver num declive, numa descida, é correto colocar o carro no ponto morto? Colocar no neutro, na descida? Colocar o carro no ponto morto na descida, correto? Não. Não. Não, Nanina, não. Tá? Não é correto colocar o carro no ponto morto na descida, porque isso vai deixar o carro solto. Isso pode causar acidente. Então, é correto pisar no freio no meio de uma curva? Correto pisar no freio no meio de uma curva? Não, gente, não. Durante a curva, você tem que frear antes da curva, não frear no meio da curva.
Se você frear no meio da curva, você corre o risco do carro passar direto na curva. Corre o risco de travar o pneu e o carro passar direto na curva. Entendeu? Então, não pise no freio durante a curva. Freia antes. Na curva faz o giro do volante e vai acelerando progressivamente, aos poucos, tá? Freia antes da curva. No meio da curva não é correto frear, né? Então, a aquaplanagem, a perda de contato do pneu com o asfalto com uma lâmina de água, enquanto derrapagem é o carro travar os pneus e passar direto na curva. Só um minutinho. Vai ficar gravado. Boa noite. Tudo. Isso, vamos lá. Valeu. Ele me chamou, menina. Ele me chamou. Então, falei aqui da aquaplanagem. Isso caiu na prova de algum de vocês? A aquaplanagem? Não? Sim, sim, sim. Caíram mais ou menos esse assunto que eu falei, o que provoca, o que é a aquaplanagem. Tem mais ou menos uma noção. Então, esse assunto continua sendo cobrado, né? Graças a Deus eu acerto. Que bom. Que bom, que bom, que bom. Chuva, granizo, neblina e cerração. É só ligar limpador de para-brisa e farol baixo. Farol baixo, gente, na chuva, granizo, neblina e cerração. Farol alto não é para utilizar nessas coisas, tá? Nem chuva, nem neblina. Tem gente que pensa que é usar farol alto na neblina. Não. Tá? O vento lateral, né? Se os ventos forem transversais, abre os vidros e mantém a velocidade, né? Que também não costuma cair na prova, que é só para abrir os vidros e a ventania passar de um lado para o outro. Na condição adversa de via, são situações na via que podem provocar acidentes, tipo buraco, falhas de sinalização, árvores à margem da pista, declive, aclive, tá? Pista estreita, tipo de pavimento, acostamento perigoso, né? Buracos, obras na pista, saliência ou lombada, né? Depressão, pista irregular, desmoronamento e excesso de vegetação, tá? De acordo com cada situação, o condutor deve, como medida preventiva, controlar a velocidade e redobrar a atenção, evitando ser surpreendido e sofrer qualquer acidente. Então, tudo que for de condição adversa de via são situações na via que podem provocar acidentes. Tá? Então, por exemplo, árvores à margem da pista. É condição adversa de via. Beleza? Árvores à margem da pista, condição adversa de via. Ok? Buracos e toda condição adversa de via é responsabilidade do governo, tá? Já a condição adversa de trânsito só tem uma, que é o congestionamento. Não há nem muito o que falar. Condição adversa de trânsito, congestionamento. Aí, nos casos de congestionamento, não adianta buzinar, né, tem que sair de casa mais cedo, buscar rotas alternativas, tá? Então, condição adversa de trânsito, congestionamento. Entendeu? E condição adversa de veículo. Está relacionado aos equipamentos, né, que você tem que fazer manutenções, estar em dia com a manutenção, portar equipamentos de segurança obrigatórios corretamente instalados, ajuda na prevenção de acidentes. Não é possível dirigir com segurança em um veículo com problemas. Por isso, faça revisões periódicas. Existem defeitos comuns que podem causar acidentes: pneus gastos, freio desregulado, lâmpadas queimadas, espelhos retrovisores deficientes, limpador de para-brisa quebrado, entre outros. Tá? Então, da condição adversa de veículo, inclusive uma condição de veículo que quando cai na prova muita gente erra, é falta de combustível, gente. Falta de combustível. É uma condição adversa do veículo ou do motorista? Vocês acham? Falta de combustível.
Condição adversa do veículo ou do motorista? Do veículo. Condição adversa do veículo motorista. Marcelo falou do veículo. Além de motorista. E cadê? Falta de combustível. Condição adversa de veículo motorista. Cadê o restante? Do motorista. Deixa eu só pegar aqui minha entrega. Motorista e motorista. Pega aí. Falta de combustível é a condição adversa do veículo, gente. É do veículo. Tem gente que pensa que é do motorista, né? Porque ele esqueceu, mas falta de combustível é a condição adversa do veículo, tá? É uma coisa no veículo. Então, falta de combustível, condição adversa de veículo, e não do motorista. Do motorista são coisas que afetam ele diretamente, ou pela etapa física ou mental. Vocês, inclusive, foram até avaliados sobre isso. Aonde? Na clínica, tá? O nome daquele exame é o exame de sanidade física e mental. E aí você tem que lembrar só aquilo que afeta diretamente o motorista, né? Por exemplo, estado físico e mental do condutor. Existem vários fatores físicos, como emocionais, que afetam diretamente a capacidade de dirigir com segurança. Fadiga é uma das maiores causas de acidentes, pois afeta a tomada de decisões, retarda os reflexos e prejudica a visão. A fadiga é um tipo de cansaço permanente. Para suavizar seus efeitos, recomenda-se dormir e se alimentar com regularidade, planejando as horas de descanso. Tá? Atenção! Não se distraia com celulares, fumo, problemas pessoais ou conversas. Se perceber que sua atenção está falha, procure parar e descansar. A audição. O som faz parte da comunicação no trânsito. Exemplo, a buzina e os apitos do agente de trânsito. Mas o barulho em excesso prejudica a direção, por isso não ligue o som muito alto e use a buzina quando necessário. E visão. É um fator importante na condução. Faz parte, inclusive, do processo de habilitação. Tá? Então, cansaço físico e mental, né, é o que é cobrado sobre a condição diversa do motorista, a condição física e mental, tá? Uma das coisas que pode perguntar na prova desse assunto é a bebida alcoólica. Quais os efeitos? Isso não é muito segredo, né? Os efeitos da bebida alcoólica no organismo humano é o que causa ali o retarda os reflexos, né? E altera o equilíbrio. Então, na prova, se perguntar alguma coisa sobre o efeito da bebida alcoólica, retarda os reflexos, né? E altera o equilíbrio da pessoa. Beleza? Compreendido aí? Sim, sim, sim. Não, não, não. Sim, sim, sim. Não, não. Beleza. Outra coisa, gente. As condições adversas são justamente os fatores causadores de acidentes. E os acidentes de trânsito, vamos lá. Acidente. Ah, outra coisa, na prova agora, pode estar caindo um termo que é sinistro de trânsito. Gente, acidente de trânsito ou sinistro de trânsito é a mesma coisa. Se perguntar na prova sobre acidente ou se perguntar na prova sobre sinistro de trânsito, é o mesmo, tá? É porque agora, recentemente, foi alterado esse termo. Não se usava o termo sinistro, usava-se o termo acidente de trânsito. Agora está usando o termo sinistro de trânsito. Beleza? Gente, me dá só um minutinho aqui, peraí. Tem um bicho me incomodando aqui. Tem um bichinho me incomodando aqui, peraí. Vai para um lado e vai para o outro.
Nossa, vai aparecer que vai morrer. Uma baratinha que vai para um lado e vai para o outro aqui. Eu tô tentando achar ela, não consigo. Ela vem, aparece e se esconde. Mas rapaz. Daqui a pouco ela vai aparecer de novo. Então, há acidente de trânsito, mesmo que sinistro de trânsito. E o que é acidente de trânsito? O que é sinistro de trânsito? É todo evento não premeditado, de que resulte dano em veículo ou na sua carga, lesões em pessoas ou animais, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou áreas abertas ao público, tá? Então, acidente é evento não premeditado. Ninguém sai de casa imaginando que vá se envolver num acidente. Simplesmente acontece, tá? Então, por exemplo, lá em Braslândia, o rapaz escreveu uma carta para a ex-esposa, dizendo que seria o último dia que ela iria ver ele e os filhos. Colocou os 3 filhos no banco de trás e bateu de frente com um caminhão. Pergunta: foi acidente? Sim ou não, gente? Foi acidente? Não, não, porque a ação foi pensada, premeditada. Sai do nível acidente de trânsito e se torna um crime. Em que, nesse caso, o criminoso tem como ser penalizado? Não. Ele veio a óbito na mesma situação. Agora, na BR-040, o rapaz estava dirigindo seu carro sossegado, quando de repente a roda de trás do carro se soltou, bateu no canteiro e atingiu a cabeça de um motociclista que vinha na pista do sentido contrário. O cara morreu na hora. E aí, esse caso foi acidente? Foi, né, gente? Foi. Alguém acha que ele vai fazer isso de propósito? Não tem como. Agora, quando a situação entra como acidente de trânsito, eles buscam entender se esse acidente ocorreu por uma imprudência, por uma negligência ou por uma imperícia. Também pode cair na prova as causas ou as falhas humanas, tá? As falhas humanas, quais são? Espera aí só um pouco. As falhas humanas são 3. A imprudência, a negligência ou a imperícia. Sendo que a imprudência é quando a pessoa desrespeita a lei e isso provoca o acidente, ou seja, é um acidente que ocorreu por uma imprudência. Desrespeitou a lei e isso causou o acidente. Enquanto que a negligência ou a imperícia não houve desrespeito à lei, mas houve desrespeito na direção defensiva, tá? Então, esses casos aqui, ó, são justamente as chamadas falhas humanas. O acidente de trânsito em si, ou sinistro de trânsito, ele pode ser taxado como um acidente evitável, classificado como acidente evitável, ou não evitável, inevitável. O evitável é o que tem falha humana, e o inevitável é o que tem fenômenos da natureza. Enchentes, terremotos, tsunamis, tempestades, furacões. Então, isso é inevitável. Tá? Então, evitável e inevitável. Beleza? Agora, para evitar que o acidente pelo menos venha a acontecer, existe aqui um método conhecido como método básico de prevenção de acidentes. Consiste em 3 ações interligadas, tá? Qual o método básico para a prevenção de acidentes? Ver, pensar e agir. Pode cair na prova, tá? Método básico para a prevenção de acidentes. Ver, pensar e agir. Tá? Ver.
Se antecipe ao perigo e esteja sempre atento. Vendo, né? Pensando. Pense rápido e decida a ação que deve tomar. Agindo. Age imediatamente. O segundo faz diferença. Então, o método básico para a prevenção de acidentes é ver, pensar e agir. Entendeu? Isso aí, alguém lembra se caiu na sua prova? Método para a prevenção de acidentes, ver, pensar e agir. Isso pode cair. Lembre-se, se cair na prova, tem que ser nessa ordem, tá? Se tiver uma opção fora da ordem, tá errado. Tem que ser ver, pensar e agir, tipo, na ordem mesmo. Isso vai servir para evitar as colisões, que vai justamente gerar aquelas tais distâncias. E aí nós chegamos no assunto de direção defensiva, que é muito cobrado e é o que as pessoas mais têm dúvida. O quê? As distâncias. Vamos lá. São 4 distâncias, tá? Quatro distâncias. Distância de segmento, distância de reação, distância de frenagem e distância de parada. Estão todos aí? Sim? Então vão comigo. O carro preto está andando aqui a 80 km por hora, enquanto que o camarada do carro prata, aqui na frente, ou ele está parando, ou ele já está parado. Como assim? Ele viu isso através da luz de freio. Então, nesse instante, ele viu o perigo. Luz de freio. Tá? Ele viu o perigo, pensou no que fazer e começou a agir nesse ponto aqui. Ó. Ele viu, pensou e agiu. A distância percorrida pelo veículo, desde o momento em que você vê o perigo, pensa no que fazer e começa a agir, é conhecida como distância de reação. Tá? DR. Distância de reação. Percorrida desde a visão do perigo até a reação do condutor. Distância de reação. Vou colocar isso no chat, para quem quiser anotar através do chat. Agora, ele tocou no freio aqui. Na hora que ele tocou no freio, o carro para no mesmo instante, no mesmo local? Não. Ele tocou no freio aqui, foi freando, freando e parou aqui. Bateu ou não bateu, gente? O que você acha? Ó, o carro preto tocou no freio aqui e parou nesse outro ponto. Bateu ou não bateu? Não, bateu. Não, bateu. Porque o carro prata parou um pouco mais na frente, né? A distância percorrida pelo veículo, desde o momento em que você toca no freio até parar, é conhecida como distância de frenagem. DF. Distância de frenagem. Aciona o freio, diminui a velocidade e para totalmente. Distância de frenagem. Agora, existe ainda a distância total. A soma da distância de reação com a distância de frenagem. Tudo. Desde o momento em que você vê o perigo, pensa no que fazer. Toca no freio, freia e para. Tudo. A soma da distância de reação com a distância de frenagem é igual à distância de parada. DP. Distância de parada.
percorrida desde a visão do perigo até a parada total. Olha só. Muitos alunos costumam confundir a distância de frenagem com a distância de parada, porque ambas envolvem a parada do carro. Só que a de frenagem é desde a hora que toca no freio até parar. E a de parada é desde a hora que vê o perigo, pensa no que fazer, toca no freio, freia e para. Tudo. Tá? E na prova pode cair perguntas sobre esse assunto. Tipo, qual o nome da distância desde o momento em que toca no freio até parar? Responde aí para mim, gente. Qual o nome da distância desde o momento em que toca no freio até parar? O nome da distância desde o momento em que toca no freio até parar. Isso, distância de frenagem. Qual o nome da distância em que o motorista vê o perigo, pensa no que fazer e toca no freio? Não. Reação. Só o fato dele tocou no freio, o carro não para no mesmo instante. Ele só chegou a tocar no freio, desde o momento que ele vê o perigo, pensa no que fazer e toca no freio. Essa distância é a reação. Tá? Qual o nome da distância desde o momento em que o motorista vê o perigo até parar? O nome da distância desde que vê o perigo até parar. Parada. Distância de parada. Pelas siglas aqui, ó, gente, dá para entender mais ou menos? Ó. Esse aqui é um método que eu costumo usar para vocês decorarem elas aí, ó. Essas siglas. DR aqui significa o quê, ó? Distância de reação, tá? Não é discutir a relação, não, beleza? DF, distância de frenagem. Não é Distrito Federal, não, tá? E DP, distância de parada. Não é delegacia de polícia, não. Então, você vai pensar que discutir a relação no Distrito Federal é da delegacia de polícia. Olha, ó, pode ser um método para você decorar, tá vendo? Ó? Discutir a relação no DF da polícia. Distância de reação mais a distância de frenagem é a distância de parada. Discutir a relação no DF da polícia. Distância de reação mais distância de frenagem é distância de parada. Tá vendo aí? Só que ainda existe uma quarta distância. Qual? A distância que você tem que manter entre o seu carro e o que segue à sua frente, conhecida como distância de segmento. Só que na prova, ela pode ser chamada também distância de segurança entre dois veículos em uma via. Distância de segurança. É a distância que mantém uma manobra evasiva, como assim? Uma manobra de emergência. Tá? Caso o veículo da frente freie bruscamente, você vai ter tempo de ver, pensar, agir, frear e não bater. Porque você manteve a distância segura. Logo, a principal causa de colisão com o veículo da frente é não manter a distância de segmento, tá? Então, vem comigo. Ó. Vamos lá. Regra dos 2 segundos. Como é que é isso? É assim. O carro da frente passou por um poste, uma árvore ou uma faixa de pedestre. Aí, nesse instante, na hora que ele passar por essa faixa, por esse obstáculo, você vai fazer a contagem. 51, 52. Ou 1001, 1002. Eu não posso simplesmente falar 1, 2. Porque 1, 2 eu falo de uma maneira muito rápida. Tá? Quando você fala pausadamente, 51, 52, 1001, 1002. Basicamente, você está contando os segundos. Então, quando o carro da frente passar por um poste, uma árvore ou uma faixa de pedestre, você vai fazer a contagem. 51, 52.
né? Se ao término dessa contagem, tá? Você já tiver chegado a esse obstáculo inicial, significa que você está a menos de 2 segundos do carro da frente. E a regra, ela pede para você manter mais do que 2 segundos em relação ao carro que segue à sua frente. Isso, claro, em caso de pista seca, com tempo bom, tá? Por quê? Pista molhada, chuva, neblina, aclive, qualquer tipo de condição adversa, você tem que dobrar. Então, se cair na prova bem assim, ó, qual é a distância que você tem que manter entre o seu carro e o que segue à sua frente em caso de pista seca? 2 segundos. 2 segundos, Aline. Eu falei pista seca, tá? Mas se tiver, qual é a distância que você tem que manter entre o seu carro e o que segue à sua frente em caso de chuva, em caso de noite, em caso de qualquer tipo de condição adversa, pista molhada, aí dobra 4 segundos. Caiu na prova de algum de vocês uma questão mais ou menos assim? Qual é a distância que você tem que manter entre o seu carro e o que segue à sua frente? Tempo bom, 2 segundos. Pista molhada, 4 segundos. Ok? Sim, eu errei. Pois é, leia atentamente que vai estar lá, né? Outra coisa. Ah, já que temos essa regra dos 2 segundos, é por isso que quem bate atrás está errado. Porque não manteve a distância segura. Entendeu? Logo, a principal causa de colisão com o veículo da frente é dirigir colado na traseira do veículo da frente. Significa que a principal causa de colisão com o veículo da frente é quando a distância de segmento estiver menor que a distância de parada. Tá? Ó, vou colocar isso aqui no chat, ó. Quer ver, ó? Pensa aqui, ó. Primeiro, antes de eu colocar aqui no chat para vocês, ó. A distância de segmento nesse gráfico, ela é de 60 metros. A distância de parada, 57. Bateu ou não bateu? Hum? Não bateu. Não bateu. Tá? Por quê? Porque a distância de segmento aqui, ó, ela está maior que a distância de parada. Agora, se a distância de segmento fosse 56 metros, teria batido? Sim. Porque aí o carro prata estaria parado mais ou menos aqui, ó. Aí o carro preto não ia conseguir parar a tempo, ia bater na traseira. Logo, tá? A principal causa de colisão com o veículo da frente é quando a distância de segmento estiver maior. Aliás, a principal causa de colisão com o veículo da frente é quando a distância de segmento estiver menor que a distância de parada. Entendeu? Que aí tem o caso de batida. Vamos ver aqui, ó. A principal. Aí, ó. Coloquei no chat a principal causa
de colisão com o veículo da frente é quando a distância de segmento estiver menor que a distância de parada. Beleza? Certo? Entendido aí? Bom, lembre-se, questões de direção defensiva são voltadas, por exemplo, para equipamentos como a utilização de cinto de segurança, né? Crianças devem estar no banco de trás, criança menor de 10 anos de idade tem que estar no banco de trás, né? Até 1 ano de idade usando bebê conforto, 1 a 4 cadeirinha, 4 a 7 assento de elevação, tá? Até aqui assim. Maternidade a 1 ano de idade, bebê conforto, 1 a 4 anos, cadeirinha, 4 a 7 anos e meio, assento de elevação, 7 anos e meio a 10, somente banco de trás, tá? Criança não pode utilizar, aliás, criança não pode andar em moto, na garupa de moto. Acima de 10 anos de idade que pode andar na garupa de moto, tá? Crianças menores de 10 anos não podem, né, andar na garupa de moto. E deixa eu ver o que mais. A princípio é isso aqui. Como eu estava falando dos acidentes de trânsito, agora eu vou falar brevemente aqui sobre primeiros socorros para a gente fechar essas explicações de hoje. Cadê primeiros socorros? Ó, primeiros socorros, né, como a gente sabe, são as ações iniciais, né, aplicadas às vítimas em situações de emergência, acidentes, mal súbito, tá? Então, espera isso um pouquinho. Muita gente pensa que a primeira coisa a se fazer em caso de primeiros socorros é ligar para a emergência, né? Não. A primeira coisa a se fazer é a segurança local, tá? O primeiro passo em relação a primeiros socorros é fazer a segurança do local. Então, na prova que estiver lá, por exemplo, qual passo a passo em realização de acidente de trânsito em caso de primeiros socorros? Primeiro passo não é ligar para a emergência. Lá, às vezes, colocam uma ordem, né? O que você faz primeiro? Você faz a segurança local. Ok? Então, você primeiro faz a segurança local, sinaliza o local exatamente. Tem até aqui, ó, meio, digamos, passo a passo. Ó. Primeiro, fazer a segurança local, providenciar a segurança do local, estacionar seu veículo após o acidente, sinalizar com o dispositivo de sinalização, prevenir incêndio, prevenir descargas elétricas e prevenir deslizamento. Esse é o primeiro passo. Ok? Segundo passo, aí liga para a emergência, liga para a ajuda especializada, mas depois de ter feito a segurança do local. Ok? Então, sinalizar o local é o primeiro passo, depois fazer a segurança local ligando para a emergência, né? Aí depois afastar curiosos, né? Acalmar as vítimas, e aí vem a verificação de sinais vitais. Olha só, os passos de primeiro socorro são mais voltados para quem é socorrista, tá? Eu sei que você pode ter curso de socorrista, brigadista, ou não. Se você não tiver, você não é obrigado a fazer certas operações, não, tá? Você não pode ir além do seu conhecimento. Só o fato de você ligar para a emergência, gente, é primeiros socorros? O que você acha? Liguei para uma emergência, já fiz primeiros socorros? Sim. Sinalizar o local, afastar curiosos. Então, você não pode ir além do seu conhecimento. Entendeu? Você tem que ir somente ao que o seu conhecimento lhe oferece. Se você não tem curso de brigadista, socorrista, então você não precisa ir até esses pontos que eu vou falar agora. Esses pontos é mais por questão de prova, tá? Verificação de sinais vitais. Então, vou começar aqui, por exemplo, pela verificação de respiração através do método VOS. Ver, ouvir e sentir, tá?
V, é visualizar a caixa torácica. Esse tem aquele movimento respiratório. Ouvir, né? Você vai fazer a abertura das vias aéreas, segurando a testa e suspendendo o queixo, ou no bebê, colocando ali uma toalha nas costas e deitando ele. Naturalmente, causa a abertura das vias aéreas. E aí você vai tentar ouvir se está respirando, né? E sentir. Aí você pode sentir como? Simplesmente pegando uma tela de um celular, um óculos, e aproximando ali do nariz ou da boca, para ver se vai sair se vai ficar embaçado, né? Embaçou um pouco o óculos, então está respirando. Não embaçou, ausência respiratória. Então, nós estamos diante, neste caso, de uma parada respiratória, que é o cessar de fornecimento de oxigênio aos pulmões, podendo ser por asfixia, afogamento ou envenenamento. O estado de imobilidade respiratória, a cianose e a inconsciência são 3 sinais típicos de asfixia, que dão uma aparência de morte ao acidentado. No entanto, se socorrido imediatamente, pode-se restabelecer a respiração, garantindo-lhe as trocas gasosas nos pulmões. Assim, salva-lhe a vida. Causas prováveis: choque elétrico, pancadas fortes, né? Os sintomas vão: a ausência de movimentos respiratórios, agitação, ansiedade, dificuldade de respirar e falar, e tosse é no início da parada respiratória. Cianose, lábios e linhas roxas, midríase, pupilas dilatadas. Gente, cianose é quando a pessoa começa a ficar roxeada. Isso acontece tanto na parada respiratória, quanto também na hemorragia interna. Se você quiser anotar isso aí, ó, característica que tem cianose. O que tem cianose? Que é extremidades arroxeadas. Tanto parada respiratória como hemorragia interna. As duas situações têm cianose. Beleza? Porque pode cair na prova as características de uma situação. Aí você tem que lembrar, cianose, se tiver parada respiratória, se tiver hemorragia interna, sim, pode haver cianose nesses 2 casos. Tá? A asfixia, ela pode ser por algum objeto ou corpo estranho que está entalando a pessoa. Que aí, nesse caso, pode ser feita a manobra de Heimlich. Qual a manobra utilizada em caso de asfixia por corpo estranho? No caso de um bebê, você vai segurá-lo aqui no seu antebraço, de ponta cabeça, dando tapinhas nas costas, tentando retirar este objeto ou corpo estranho pela boca ou pelo nariz. Num adulto, você vai segurá-lo por trás e com o punho cerrado, fechado, você vai fazer assim, ó, como se fosse um golpe de J para cima. Tá? Tentando retirar este objeto ou corpo estranho pela boca ou pelo nariz. O nome dessa manobra é manobra de Heimlich. Então, se cair na prova, qual o nome da manobra utilizada para casos de asfixia? É manobra de Heimlich. Beleza? Uma outra situação não envolve a manobra de Heimlich. Aliás, vou deixar para falar depois, porque isso envolve hemorragia. Já o caso da parada cardíaca, a avaliação é feita através do pulso, né? Com esses 2 dedos ou 3, você vai fazer um ponto de pressão nesta área aqui da imagem, tá? Tentando verificar se existe aquela pressão sanguínea. Tem pressão, então existe batimentos cardíacos, tá? Não tem pressão sanguínea, então a ausência de batimentos cardíacos, que é a parada cardíaca. Olha só, gente. Quando tem uma parada cardíaca, rapidamente ela se desenvolve e se torna uma parada cardiorrespiratória. Ela evolui para uma parada cardíaca e respiratória. Quando a pessoa para de respirar, demora mais tempo para parar o coração. Quando o coração para, em pouco tempo para o pulmão. Entendeu? Então, por que a pessoa fica roxa? Quando a pessoa tem uma parada respiratória, o coração continua bombeando sangue, só que agora sem oxigênio. Esse sangue sem oxigênio vai para as extremidades e a pessoa começa a ficar roxa. Quando a pessoa tem uma parada cardíaca, o sangue não vai parar. E ali onde parou o sangue, vai continuar acumulando o oxigênio e o sangue. E vai coagular. Isso vai fazer com que a pessoa comece a ter hematomas, tá? Então, se na prova perguntar sobre características que possam causar hematomas na pessoa, isso é característica de parada cardíaca, tá? Que a pessoa pode ter alguns hematomas, alguns machucados. Vão surgir porque o sangue está coagulando. Enquanto que na parada respiratória, a pessoa vai ficando roxa. Não vai ficando com hematomas, mas fica roxa.
tá? Bom, o caso da reanimação cardiopulmonar, chamada de RCP, pode ser feita só por compressões ou 2 ventilações por 30 compressões, tá? 30 de massagem cardíaca e 2 de ventilações, que é a respiração artificial, né? Hoje não se faz mais o método boca a boca. Acredito que não tenha caído mais na prova, porque não é mais realizado o método de respiração boca a boca, tá? O que é feito através de uma máscara adaptadora, né, com uma bombinha fazendo a pessoa respirar, através dessa máscara, beleza? E 30 compressões, que são 30 em massagem cardíaca. Então, 30 compressões por 2 ventilações. Um socorro de RCP pode ser feito por quantos socorristas, hein, gente? Essa manobra de RCP, reanimação cardiopulmonar, pode ser feito por quantos socorristas? Hã? Reanimação cardiopulmonar pode ser feito por 2 socorristas, tá? Na prova pode cair essa pergunta e vai estar lá a opção 1, 2, 3 ou 4. Tá? Então pode ser feito por 2 socorristas, ok? Bom. Outra coisa. Espera só um pouquinho. Aqui, crise convulsiva. O que fazer em caso de crise convulsiva? Tá? Cronometra o tempo de convulsão, não tem muito o que fazer, né? Cronometra o tempo de convulsão, ligue para 193, tá? Peça ajuda para as pessoas, não contenha o paciente à força, não coloque nada na boca do paciente, proteja a cabeça e remova os óculos, afrouxe as roupas apertadas e vire o paciente de lado. Não tem muito o que fazer em caso de crise convulsiva. Não deve se colocar nada na boca dele, tá? É só virar de lado e esperar, porque a saliva vai saindo. Se ele ficar virado para cima, ele pode sofrer uma asfixia com a própria saliva. Então, ele vai salivar e é natural que ele esteja de lado, deitado. Beleza? Bom. Hemorragia. Qual o sinal vital que não varia com a idade? A temperatura. A temperatura. Eu até ia falar disso, eu esqueci de falar. A temperatura, gente, ela é igual em todo ser humano, tá? 36 graus e meio. Se você vê uma queda de temperatura, uma elevação de temperatura, a pessoa está quente, então está errado, né? A temperatura é o sinal vital que se mantém estável em qualquer ser humano, não tem variável, beleza? Caiu essa, né? Vamos saber. Já fica aí a dica para os outros, tá? Que temperatura não tem variável, mesmo com a idade. Todos apresentam a mesma temperatura. Hemorragia é a perda de sangue por rompimento de vaso, veia ou artéria. Ó, isso aqui é o que é uma hemorragia. A hemorragia é classificada em 2 tipos. Aí você tem a classificação das hemorragias, que são hemorragia interna e hemorragia externa. A hemorragia interna é a que o sangue não se exterioriza, e a hemorragia externa, o sangue jorra, tá? Ó, normalmente, quem tem prioridade de atendimento de socorro é a pessoa que estiver sangrando muito. Só que existe a hemorragia interna que você não consegue identificar de cara. Quando você chega numa pessoa e vê que ela está sangrando muito, de cara você vai perceber isso. Agora, tem o caso da hemorragia interna que não dá. Aí você verifica primeiro a temperatura. Era justamente isso que a Aline perguntou, que eu ia comentar. A queda de temperatura, ela acontece na hemorragia interna. Então, como todo ser humano tem um grau de temperatura equilibrado, né, não tem variável, então, nesse caso, uma das primeiras coisas que você verifica numa pessoa que você não vê que não está sangrando, a primeira coisa que você verifica é a temperatura. Você faz uma comparação entre a sua e a da vítima. Por exemplo, você pega aqui as costas da mão, coloca na sua testa ou no pescoço e faz a comparação com o mesmo local na vítima. Verifica se está mesma temperatura. Está na mesma temperatura,
boa. Temperatura elevada, notícia ruim. Temperatura baixa, péssima notícia, tá? Temperatura elevada, num caso de acidente, não é tão ruim quanto a temperatura baixa. Que a pessoa está fria, morreu? Não necessariamente. Mas existem muitas características ruins de hemorragia de temperatura baixa, tá? Uma delas é justamente a hemorragia interna. Ó, na hemorragia interna, você tem a sede intensa, não dê água a pessoas acidentadas, tá? Cianose, arroxeamento das extremidades, que eu tinha falado para vocês, sudorese, suor frio e queda de temperatura, palpitação, né, que batimentos acelerados, batimento cardíaco acelerado, né? E assim, nesses casos da hemorragia interna, aliás, na hemorragia externa, desculpa, você tem ali o rompimento de vasos, que são os vasos capilares. Não é nada grave, um pano limpo já resolve. Veias, fluxo lento estável na cor vermelho escuro. Um pano limpo também já resolve. Já de artéria é gravíssima. Sangue jorra em fluxo pulsante na cor vermelho vivo. Aí tem que fazer uma compressão com um pano limpo acima do ferimento e elevação do membro, tá? E conduzir essa vítima rapidamente para o hospital. Entendeu? A gravidade vai dificultar a saída do sangue e a compressão vai também evitar. Outra coisa, um estilhaço de vidro atinge o olho de uma pessoa, uma vítima. Um estilhaço de vidro perfurou e está lá. O que fazer? Cobre o ferimento, fecha o outro olho da vítima e conduza ela para o hospital. Tá? Por que, professor, que tem que fechar o outro olho? Um olho normalmente acompanha o outro. Se essa pessoa ficar com um olho aberto, o movimento das pessoas vai fazer ela movimentar os olhos. Isso pode agravar o ferimento. Então, ó, um estilhaço de vidro atingir o olho da vítima, cubra o ferimento, fecha o olho e conduza essa vítima para o hospital. Tá? Isso é questão de prova, já caiu na prova de alguns alunos isso. Fraturas. As fraturas também são classificadas em duas. Fratura fechada e fratura aberta, exposta. Tá? Fratura fechada é quando o osso não aparece na superfície, não há o rompimento da pele, só o desnível. E a fratura aberta, o osso aparece na superfície, né, rompendo pele e músculos. Características de fraturas: traumatismo, dificuldade ou incapacidade de movimentos, dor e edema na área atingida, posição anormal do membro, características dos fragmentos ósseos e imobilidade. Fratura do crânio sempre é grave. As características são lesão do crânio, perda de sangue pelo nariz ou pelo ouvido, perda da consciência ou semiconsciência, manter acidentado em decúbito dorsal, né, que é virado com o rosto para cima, havendo hemorragia, fazer curativo, né, envolvendo a cabeça com faixa ou pano limpo, imobilizar a cabeça com almofadas, e havendo parada respiratória, providenciar respiração artificial, e parada cardiorrespiratória, RCP, até a chegada do socorro. Fratura da coluna sempre é grave. Aqui até fala para transportar, não toque em vítimas com suspeita de fratura na coluna. A pessoa tem suspeita de fratura na coluna, você não deve tocar na vítima, tá? Professor, um motociclista caiu, ele estava de capacete. Tira o capacete? Não. Porque se você fraturar a coluna cervical entre a primeira e a sétima vértebra da coluna, você vai deixá-lo tetraplégico, perder a movimentação do pescoço para baixo, tá? Se a fratura for na coluna torácica, pode deixar paraplégico, perder a movimentação dos membros inferiores. E se for o caso de lombo sacral, vai causar alterações urinárias, tá? E para fecharmos a aula de hoje, queimaduras. A pele ela é dividida em 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme, tá? As queimaduras são de 3 níveis: primeiro, segundo e terceiro grau. Queimadura de primeiro grau atinge somente a epiderme. Apresenta hiperemia, vermelhidão, edemaciada, inchada, muita dor no local. Utilizar água corrente limpa, um pano úmido. Pode ser, professor, pano úmido? Sim. Se o caso de queimadura tecido, né, pano, ficou preso na queimadura, tirar? Não. Você mantém, coloca água corrente limpa, coloca um pano úmido por cima e leva ao hospital. Não fica retirando as coisas da queimadura, não, tá? Queimadura de segundo grau atinge a epiderme, estendendo-se a derme. Presença de flictenas, bolhas,
Não furar as bolhas, porque é uma proteção contra infecções, então não se fura bolhas de queimadura, tá? Vai ter dor local intensa, hiperemia, vermelhidão, edemaciada, inchada, água corrente limpa, pano úmido. Submergir a parte queimada em água é para aliviar a dor. Então, isso pode ser feito. Eu só posso colocar gelo? Não. Gelo diretamente, não. Envolver gelo num pano e aplicar, pode até ser. Tá? Mas gelo diretamente, não. Terceiro grau, atingir todas as camadas da pele. Epiderme, derme e hipoderme. É grave, pode provocar lesões que vão desde os músculos aos ossos, apresenta coloração escura ou esbranquiçada, uma lesão seca, dura e indolor, tá? Nesse caso aqui, é conduzir direto para o hospital e, infelizmente, essa pessoa vai sofrer uma lesão permanente, tipo assim, a pele vai cicatrizar, mas vai ficar permanente aquilo ali, não ser por cirurgias, né? As queimaduras, elas podem ser térmicas, altas e baixas temperaturas, elétricas, baixa, alta tensão e raios, radiantes, exposição à luz solar ou fontes nucleares e químicas, solventes, soda cáusticas, ácidos e alcális. Tá? Uma posição para recuperação é virar assim para o lado esquerdo, tá, gente? Deitado assim, do jeito que ele está ali, ó. Nessa posição que ele está. Beleza? Porque auxilia o batimento cardíaco, a respiração e faz a circulação sanguínea com oxigênio, né? Circular facilmente pelo corpo. Essa aqui é uma posição para recuperação. Enquanto se aguarda uma ambulância que esteja respirando e sem trauma, evite engasgar com vômitos, mantenha as vias aéreas abertas. Pode ser utilizado para caso de desmaio, derrame cerebral, socorro por afogamento e convulsão, tá? E uma última derradeira informação, os telefones de emergência. Já teve aluno que falou que na prova dele do Detran caiu isso. Quais os telefones de emergência? Vou colocar no chat. Polícia Militar 190, Polícia Rodoviária Federal 191, SAMU 192 e Corpo de Bombeiros 193. Tá? E a sinalização deve ser colocada de acordo com o espaço, de acordo com a velocidade da via. Isso também representa metros, tá, gente? Por exemplo, você vai sinalizar um acidente, se a via é local, de 30 km por hora, você vai dar 30 passos para a colocação do triângulo, ou 30 metros, tá? Mas, se tiver qualquer tipo de condição adversa, chuva, neblina, granizo, noite, qualquer condição adversa dobra os passos, né? Via de 30 por hora. São 30 passos, em caso de chuva, 60 passos. Via arterial, 60 km por hora. Você vai dar 60 passos para a colocação do triângulo. Com tempo ruim, 120 passos. Via de trânsito rápido, 80 km por hora. 80 passos para a colocação do triângulo. Com tempo ruim, 160 passos. Rodovia de pista simples, 100 km por hora. 100 passos para a colocação do triângulo. Com tempo ruim, 200 passos. Rodovia de pista dupla, 110 km por hora. 110 passos para a colocação do triângulo. Com tempo ruim, 220 passos. Belezinha, gente? Show de bola? Tem alguém por aí ou todo mundo já dormiu? Já dormiram, né, velho? Bom, galera, essa parte hoje foi bem explicativa em relação à direção defensiva e primeiros socorros agora. Na primeira etapa, meio ambiente e mecânica. Amanhã vai ser só legislação de trânsito, tá? De 7 a meio-dia. Talvez a gente faça poucas pausas, né? Deve ser feito 2 pausas no máximo, beleza? Mas vai ser só legislação de trânsito, tá? Amanhã é o conteúdo mais importante. Vou parar aqui a nossa gravação.